Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Se inscreva neste canal se você curte esses relatos e comenta aí de qual cidade você me assiste. 2 semanas depois que eu enterrei meu marido, a família dele me jogou na rua com 3 crianças e disse que eu não tinha direito nem ao chão que eu pisava. Meu nome é Maria das Dores Ferreira. Tenho 50 anos. Sou viúva e naquele dia aprendi que o luto não tem limite quando a injustiça resolve chegar junto. Antônio era meu marido. Homem bom, de poucas palavras e mãos calejadas, trabalhou a vida inteira na roça desde menino, sol na cabeça, enxada na mão, suor nas costas, nunca faltou um dia de serviço, nunca levantou a voz para mim, nunca deixou faltar o básico. Era daqueles homens que não sabem dizer eu te amo, mas que deixam o café pronto antes de você acordar. Quando ele caiu no meio da plantação, o coração já cansado, eu achei que o pior já tinha passado. A gente sempre acha isso, né? Que depois de enterrar quem ama, o resto é só questão de sobreviver, de acordar no dia seguinte, de fingir que a vida continua. Mas não é. 2 semanas depois do enterro, eles apareceram. Eram 7 ao todo. 3 irmãos do Antônio, 2 cunhadas, um sobrinho já crescido e o patriarca, o velho Sebastião, pai do meu marido, um homem de mais de 80 anos que eu jurava que tinha alguma consideração por mim. Entraram na casa como se fosse deles. Não bateram na porta. Não pediram licença, apenas entraram com aquela firmeza de quem já decidiu tudo antes de chegar. "Maria", disse o mais velho dos irmãos, Joaquim, sem nem olhar para mim. "A gente veio resolver a situação da herança." Herança. A palavra ecoou na minha cabeça. "Que herança?" perguntei, a voz ainda rouca de tanto chorar. "A casa, a terra, tudo isso aqui." Ele abriu os braços como se fosse dono do mundo. "Pertence aos filhos homens. Antônio não deixou testamento. E você..." Ele finalmente me olhou com aquele desprezo que dói mais que tapa. "Você é só a viúva." "Mas eu morei aqui 23 anos, respondi tentando não tremer. "Trabalhei junto com ele, plantei, colhi, criei os filhos aqui." "Filhos que não estão aqui", cortou uma das cunhadas, a Neuza, com aquela voz afiada. "E olha, Maria, a lei é clara. Sem papel assinado, viúva não herda nada." Eu sabia que ela estava mentindo, ou pelo menos distorcendo. Mas naquele momento, com 7 pessoas me encarando, o chão pareceu engolir minhas palavras. "Vocês não podem fazer isso", eu disse, mas a voz saiu fraca. "Podemos sim", disse Joaquim. "E vamos, junta suas coisas. Você tem até o fim do dia." "Mas para onde eu vou? Eu tenho 3 crianças aqui comigo." "Isso é problema seu." Neuza ainda teve coragem de dizer enquanto olhava para os meus netos agarrados na minha saia. "Se vira, Maria. Mulher sozinha não tem direito mesmo." Deveria ter pensado nisso antes. Não sei se foi a frieza das palavras ou o jeito que ela olhou para os meus netos, como se fossem um estorvo, um peso. Mas algo dentro de mim rachou naquele momento. Eles juntaram minhas coisas. Não todas. Só o que achavam que eu merecia. Algumas roupas velhas, 2 panos de prato, uma panela amassada, um colchão fino. Tudo enfiado numa trouxa de pano, como se eu fosse mendiga. Quando me puseram para fora, o sol estava a pino. O calor queimava. A poeira da estrada levantava com o vento. Meus netos choravam baixinho. O menor, Miguel, de apenas 4 anos, chupava o dedo de fome e medo. A do meio, Clarice, de 7, fingia força, mas eu via as lágrimas escorrendo. E a mais velha, Joana, de 10 anos, me olhava como se eu pudesse fazer alguma coisa. Mas eu não podia. Fiquei ali parada, na frente daquela casa onde vivi mais da metade da minha vida, segurando uma trouxa e 3 crianças assustadas, sem saber para onde ir. Os vizinhos olhavam de longe. Ninguém se mexeu. Passei 3 dias batendo de porta em porta pedindo pouso. "Ah, Maria, eu até queria ajudar, mas a casa tá cheia. Sabe como é, né? Já tenho meus problemas." "Viúva com 3 crianças? Isso é muito peso, minha filha. Peso."
Era sempre essa palavra. Como se meus netos fossem fardo, como se eu fosse culpada por estar viva. Na terceira noite, dormimos debaixo de uma árvore. Joana ficou acordada a noite toda, vigiando os pequenos. Eu fingi dormir, mas não consegui. Só fiquei olhando para o céu escuro, me perguntando como tinha chegado ali. Meus filhos já não estavam comigo. O mais velho, João, tinha sumido no mundo atrás de trabalho há quase 2 anos. Mandava carta de vez em quando, mas nunca dinheiro. A do meio, Luciana, fugiu de um casamento violento e deixou os 3 filhos comigo antes de desaparecer. E o caçula, meu Pedrinho, esse Deus levou cedo demais. Tinha apenas 16 anos quando a febre levou. Eu ainda sonho com ele me olhando da cama, como se eu pudesse ter salvado. Então era só eu e as 3 crianças. Foi na tarde do 4º dia que uma mulher, a dona Cida, teve pena de mim. Maria, ela disse baixinho, como se contasse segredo. Tem uma casa. Lá nos confins, no fim da estrada velha, dizem que ninguém quer, que é mal assombrada. Mal assombrada? Sei lá, menina. O povo fala. Dizem que a mulher que morava lá morreu sozinha e esquecida, que a casa ficou abandonada desde então. Mas se você não tem medo, ela deu de ombros, é melhor que a rua. Medo nenhum é maior do que ver criança com fome. Aceitei. O caminho até lá parecia não ter fim. A estrada de terra ficava cada vez mais estreita, mais suja, mais vazia. O mato crescia alto dos 2 lados. Não tinha cerca, não tinha placa. Só silêncio e calor. Joana carregava Miguel nas costas. Clarice segurava minha mão com força. Eu carregava a trouxa. Quando finalmente chegamos, meu coração apertou. A casa parecia um esqueleto. Paredes de barro rachadas, telhado afundado no meio, porta pendurada por uma dobradiça só. Janelas vazias, sem vidro, só buracos negros olhando pra gente. O mato tinha tomado conta do terreiro. Tinha até um pé de goiaba que crescia torto, encostado na parede. Vó, Joana sussurrou, a voz tremendo. A gente vai morar aqui? Olhei para ela, olhei para os outros 2, olhei para casa. Vamos, eu disse, tentando parecer firme. Entramos devagar. O cheiro era ruim. Não era mofo, era pior. Era cheiro de abandono antigo, de tempo parado, de morte esquecida. O chão de terra batida tinha buracos. As paredes estavam todas rachadas. No canto tinha uma pilha de madeira podre que devia ter sido uma cama. Clarice começou a chorar. Eu quero ir embora, vó. Não tem para onde ir, minha filha, eu disse, e minha voz falhou. Naquela primeira noite dormimos no chão, sem luz, sem comida, sem nada. Eu coloquei as 3 para dormir juntas, uma abraçada na outra, e fiquei sentada encostada na parede, velando. Chorei baixo, muito baixo, para não acordar ninguém. Rezei, mesmo sentindo que Deus estava longe demais para ouvir. E jurei para mim mesma, a gente ia sobreviver, de algum jeito. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Acordava antes do sol nascer e já começava. Limpava o que dava, varria o chão de terra. Tentava tapar os buracos das paredes com barro que eu mesma amassava. As mãos ficavam em carne viva. As costas doíam de tanto abaixar e levantar. Joana me ajudava como podia. Carregava água num balde furado do poço que ficava a uns 200 metros. A água saía suja, amarelada, mas era o que tinha. Clarice cuidava do Miguel, que chorava de fome quase todo dia. Comida era o maior problema. Eu trabalhava para quem me aceitasse. Lavava roupa, limpava quintal, capinava, ganhava mixaria. Às vezes, ao invés de dinheiro, me davam um punhado de farinha, 2 ovos, uma batata murcha. Eu dividia em 3. As crianças comiam. Eu fingia que não tinha fome. Teve uma noite que Joana percebeu. Vó, a senhora não comeu de novo. Comi sim. Menti, a barriga roncando. Mentira, ela disse, os olhos cheios d'água. A senhora acha que eu não vejo? Não respondi. Só abracei ela.
Foi na segunda semana que decidi arrumar a parede que mais me preocupava. Era a do quarto do fundo, a que tinha uma rachadura enorme que ia do chão até quase o teto. Quando chovia, entrava água por ali, e eu tinha medo que desabasse em cima da gente. Peguei uma madeira velha e comecei a bater no barro solto para tirar. A ideia era limpar tudo e refazer. Bati uma vez, duas, três. Na quarta, o estalo foi diferente. Seco, oco. A parede rachou ainda mais e um pedaço grande de barro caiu no chão, levantando poeira. Quando a poeira baixou, eu vi. Tinha um buraco ali. Um espaço dentro da parede. Como se alguém tivesse escavado de propósito. Meu coração disparou. Aproximei devagar, afastando mais pedaços de barro com cuidado. E então, lá dentro, vi uma coisa que não devia estar ali. Uma caixa, pequena, de metal, enferrujada, mas pesada. Minhas mãos tremiam quando puxei ela para fora. Era do tamanho de uma caixa de sapato. Tinha uma tampa presa com um ferrolho velho. Sentei no chão, a respiração acelerada, e tentei abrir. Custou. O metal estava emperrado. Mas com força consegui. Quando a tampa se abriu, eu congelei. Dentro havia um pano velho, quase se desfazendo. Desenrolei com cuidado. O tecido era amarelado, cheirava a mofo, mas ainda dava para ver que tinha sido branco um dia. E embaixo do pano estava um documento. Velho, amarelado, mas legível. Li o nome na frente e senti um arrepio subir pela espinha. Escritura de posse. Antônia Ferreira da Silva, 1948. Ferreira. Meu sobrenado de casada. Mas quem era essa Antônia? Embaixo do documento tinha mais coisas. Cartas. Várias cartas amareladas, escritas à mão com tinta desbotada. Uma foto antiga, quase apagada, de uma mulher de olhar firme, de pé na frente dessa mesma casa, só que nova, bonita, inteira, segurando uma criança no colo. E por último, um pedaço de papel, menor, com letras tremidas, como se tivesse sido escrito às pressas. Se alguém encontrar isto, saiba, essa terra é minha por direito. Eu trabalhei sozinha. Plantei com minhas próprias mãos. Construí essa casa tijolo por tijolo. Ninguém pode tirar o que eu conquistei. Ninguém pode apagar meu nome. Antônia Ferreira da Silva, março de 1948. Fiquei ali sentada, no chão de terra batida, segurando aquele papel velho nas mãos, e algo dentro de mim se partiu. Aquela mulher, Antônia, ela tinha escondido a prova. Tinha enterrado a verdade dentro da parede, como quem enterra um segredo. Por quê? Comecei a ler as cartas, uma por uma. A primeira era de 1945. Antônia escrevia para alguém chamado Mãe Benedita, contando que tinha comprado um pedaço de terra, pequeno, mas dela, que ia trabalhar, que ia vencer. A segunda, de 1946, falava de uma casa que ela mesma estava construindo, tijolo por tijolo. Dizia que estava grávida, mas que não ia parar. A terceira, de 1947, falava do filho que nasceu, de como ela trabalhava de sol a sol, plantando mandioca, criando galinha, vendendo o que dava. Mas a quarta carta me cortou. Era de 1948 e dizia: Mãe Benedita, eles querem tirar tudo de mim. Dizem que viúva não tem direito, que a terra é dos homens da família, mas eu comprei isso aqui com meu suor. Eu construí, eu plantei. Como eles podem tirar? Escondi os papéis dentro da parede. Se um dia eu sumir, alguém vai achar. Alguém vai saber a verdade. Larguei a carta. Minha visão estava embaçada de lágrima. Antônia tinha sido expulsa da própria terra, igual a mim. Tinha trabalhado, construído, dado a vida. E tiraram tudo. Apagaram o nome dela. Apagaram a história dela. Deixaram essa casa cair, abandonada, esquecida, como se ela nunca tivesse existido. E ela sabia que iam fazer isso. Por isso escondeu os documentos. Porque se alguém fosse forte o suficiente para procurar, ia achar a verdade. Olhei para a escritura de novo. Para o nome, Antônia Ferreira da Silva. Ferreira.
Será que meu marido era Antônio Ferreira, filho de José Ferreira, neto de João Ferreira? E se Antônia fosse parente? O coração bateu mais forte. Levantei, guardei tudo de volta na caixa, escondi debaixo do colchão fino onde a gente dormia. Naquela noite, não consegui fechar o olho. Ficava pensando. Antônia tinha lutado sozinha. Tinha perdido, mas ela tinha deixado a prova. E agora? Agora eu tinha essa prova nas mãos. Não era só pela minha terra que eu ia lutar. Era pela terra dela também. Na manhã seguinte, esperei as crianças acordarem, dei o pouco que tinha de comida para elas e falei: Joana, você fica aqui com os pequenos. Não abre a porta para ninguém. Eu preciso ir na cidade. Para quê, vó? Olhei para ela, para aqueles olhos cansados de criança que já tinha visto demais. Vou buscar o que é nosso. Ela não entendeu, mas acenou. Vesti minha roupa menos rasgada. Amarrei o cabelo, coloquei a caixa de metal dentro de uma sacola velha e saí. A cidade ficava longe. Quase 2 horas de caminhada. O sol já estava quente às 7 da manhã. A estrada de terra vermelha parecia não ter fim. Os pés doíam, a sacola pesava. Mas eu não parei. Não podia parar. Quando cheguei no cartório, as pernas tremiam. Não era de cansaço, era de medo. O prédio era velho, com pintura descascada, janelas empoeiradas e um ventilador de teto que fazia mais barulho do que ventava. Cheirava a papel velho, mofo e suor. Tinha um homem atrás de um balcão alto, de óculos no meio do nariz, escrevendo num caderno grande. Nem levantou a cabeça quando entrei. Fiquei ali parada, sem saber direito o que falar. Ele continuou escrevendo. Pigarreei. Nada. Com licença, eu disse, a voz mais baixa do que eu queria. Ele finalmente olhou para mim, de cima a baixo. Mediu minha roupa poída, meu cabelo suado, minha sacola velha. Pois não? Disse sem emoção nenhuma. Eu preciso registrar uma terra. Ele arqueou a sobrancelha. Registrar terra? A senhora tem escritura? Tenho. Respondi, e coloquei a caixa em cima do balcão. Ele olhou para a caixa como se fosse lixo, mas suspirou e pegou. Abri. Tirei o documento de dentro. As mãos ainda tremiam. Ele pegou a escritura, ajeitou os óculos e começou a ler. O silêncio foi longo, muito longo. Finalmente ele levantou a cabeça e me olhou diferente. De onde a senhora tirou isso? Estava escondido, dentro da parede da casa. Né? Que casa? A casa velha, a que ninguém quer, no fim da estrada. Ele franziu a testa. Isso aqui é de 1948. Disse como se eu não soubesse. Faz quase 80 anos. Eu sei. E a senhora acha que pode simplesmente registrar? Posso, eu disse tentando firmar a voz, porque essa terra era da Antônia Ferreira. E ela nunca perdeu o direito. Roubaram dela, mas o direito está aqui. Bati no documento. O homem coçou a cabeça, levantou. Foi até uma sala nos fundos. Ouvi vozes abafadas. Uma discussão baixa. Meu estômago apertou. Será que iam me expulsar? Será que iam rir de mim? Quando voltou, trazia outro homem. Mais velho, cabelo grisalho, óculos grossos, cara cansada. Dona... Ele começou ajeitando os óculos. Maria das Dores Ferreira. Dona Maria, meu nome é Dr. Almeida, sou o tabelião aqui. Ele olhou para o documento. Esse papel é legítimo. É uma escritura antiga, mas válida. Meu coração quase pulou. Mas... Ele ergueu a mão. Tem um problema. O chão fugiu de novo. Que problema? A senhora precisa provar parentesco com Antônia Ferreira. Sem isso, não pode reclamar a terra como herdeira. Parentesco. Como eu ia provar? Minha cabeça girou. Pensei rápido. Pensei em tudo. Nas cartas. No sobrenome. Meu marido era Antônio Ferreira, eu disse devagar, cada palavra pesando. Filho de José Ferreira, neto de João Ferreira, bisneto de alguém que teve essa terra um dia. O homem tirou os óculos, esfregou os olhos.
A senhora tem certidão de casamento? Não, tinham tirado tudo. Não tenho, admiti, a voz quase sumindo. Tiraram de mim quando me expulsaram. Então vai ser difícil, Dona Maria. O silêncio pesou no ar. Senti as lágrimas querendo sair, mas segurei. Não ia chorar ali, não na frente deles. Mas eu tenho uma coisa melhor que papel, eu disse erguendo o queixo. O quê? Eu tenho 3 testemunhas. 3 crianças que levam o nome Ferreira, que nasceram nessa família. E eu tenho a palavra de uma mulher que não desiste. Dr. Almeida me olhou por um tempo longo. Finalmente suspirou. Vai demorar. Vai ser difícil. A senhora vai ter que voltar. Trazer o que conseguir de documento. Certidão de nascimento dos netos. Registro de igreja. Testemunhas que conheceram seu marido. Tudo. Ele fez uma pausa. Mas se a senhora provar o parentesco, essa terra pode ser sua, sim. Senti as pernas bambas, mas não de medo. Era de algo que eu não sentia fazia tempo. Era de esperança. Saí daquele cartório com as pernas bambas, mas com algo que eu não tinha fazia tempo, um fio de esperança. A caminhada de volta pareceu mais curta. O sol ainda queimava, a poeira vermelha ainda grudava na pele, mas eu mal sentia. Minha cabeça fervia de pensamentos. Documentos, provas, testemunhas. Como eu ia conseguir tudo isso? Quando cheguei em casa, Joana estava sentada na soleira da porta, os pequenos dormindo no colo dela. Quando me viu, levantou rápido. E aí, vó, conseguiu? Consegui começar, respondi, e pela primeira vez em semanas sorri. Mas vai ser luta, minha filha. Vai ser luta longa. Naquela noite, sentei no chão de terra batida, acendi um toco de vela e abri a caixa de novo. Li cada carta, cada palavra, procurando pistas, procurando nomes, datas, qualquer coisa que me ligasse a Antônia. E achei. Numa das cartas, escrita em 1946, Antônia mencionava um irmão. Joaquim veio me visitar. Disse que eu tô louca de querer terra sozinha. Mas eu vou conseguir, Joaquim. O pai do meu marido se chamava José, e o avô não lembrava direito. Mas e se José fosse filho desse Joaquim? Ou neto? Tinha que descobrir. Nos dias seguintes, comecei a juntar o que podia. Primeiro, fui na igreja do povoado. A igrejinha velha de paredes brancas descascadas, onde eu e Antônio tínhamos casado. Onde batizamos os filhos. Onde velamos o corpo dele. O padre era novo. Não me conhecia direito. Mas a sacristã, Dona Lourdes, era antiga. Dona Maria! Ela exclamou quando me viu. Menina, ouviu o que fizeram com a senhora? Que vergonha! Pois é, Dona Lourdes. Mas agora eu preciso de ajuda. Contei tudo. Sobre a casa, sobre a caixa, sobre Antônia, sobre o cartório. Ela me ouviu com atenção, fazendo o sinal da cruz várias vezes. Meu Deus do céu! Essa história está aqui desde que eu era menina. Minha mãe contava sobre uma mulher que tinha sido roubada, que morreu de desgosto, mas eu nunca soube o nome. Antônia Ferreira, eu disse. Ferreira, Dona Lourdes franziu a testa. O pai do seu Antônio não era Ferreira? Era. José Ferreira. Então tem parentesco, minha filha. Tem sim. Ela se levantou, foi até um armário velho nos fundos da sacristia e começou a procurar. A gente tem os registros antigos aqui. Batismo, casamento, óbito, tudo anotado desde 1920. Vou procurar. Demorou mais de 1 hora, mas ela achou. Olha aqui, disse, apontando para um livro enorme, amarelado, com letra antiga. Antônia Ferreira da Silva, batizada em 1920, filha de João Ferreira e Maria da Silva. João Ferreira. O coração disparou. Dona Lourdes, o pai do meu marido, se chamava José. E o avô, João, ela completou. José Ferreira, filho de João Ferreira, batizado em 1938. Tá aqui, ó. Olhei para o registro. Para as letras antigas, para os nomes. João Ferreira tinha 2 filhos registrados ali. Antônia, em 1920, e José, em 1938.
Antônia era tia do meu sogro, tia-avó do meu marido, parente. Abracei Dona Lourdes com tanta força que ela quase caiu. Obrigada, obrigada, meu Deus. Espera, Maria, ela disse rindo. Deixa eu te dar uma cópia disso aqui. Você vai precisar. Ela copiou à mão, com letra caprichada, tudo o que importava. Os nomes, as datas, a prova. Saí dali quase correndo, mesmo com os pés doendo. Mas juntar documento era só a primeira parte. Ainda precisava de testemunhas. Gente que conheceu meu marido. Gente que sabia que eu era casada com ele. Gente que podia confirmar que os netos eram dele. Fui de casa em casa. A primeira foi a de seu Raimundo, vizinho antigo. Ah, Dona Maria, claro que eu lembro do Antônio, homem trabalhador, honesto. E a senhora era a mulher dele, todo mundo sabe. O senhor pode escrever isso? Assinar? Posso sim. Onde assino? Levei um papel. Ele escreveu com letra tremida, mas clara. Eu, Raimundo Soares, confirmo que Maria das Dores foi casada com Antônio Ferreira por mais de 20 anos. Conheço ela desde que chegou aqui. É mulher de bem. Assinatura. Data. Fui em mais 3 casas. Consegui mais 2 testemunhas. Juntei certidão de nascimento dos netos. Pedi cópia na prefeitura, mesmo sem dinheiro. A moça que me atendeu teve pena e não cobrou. Depois de uma semana, tinha uma pilha de papéis. Não era muito, mas era alguma coisa. Voltei no cartório. Doutor Almeida olhou tudo com atenção, leu cada papel, cada nome, cada data. Finalmente tirou os óculos e olhou para mim. Dona Maria, isso aqui é um bom começo. Muito bom. Ele fez uma pausa. Vou abrir o processo oficial. Vai demorar uns meses, talvez 1 ano. Mas ele sorriu pela primeira vez. Acho que a senhora tem chance. Chance. Era só uma chance. Mas era mais do que eu tinha antes. Voltei para casa mais leve. Contei tudo para as crianças. Joana chorou de alegria. Clarice perguntou: então a gente vai poder ficar, vó? Vamos sim, minha filha, vamos. Mas a felicidade durou pouco. 3 dias depois, eles apareceram. Era de tarde. Eu estava no quintal tentando plantar umas mudas de mandioca que seu Raimundo tinha me dado. Joana estava dentro de casa com os pequenos. Ouvi o barulho do motor. Olhei para a estrada e vi um carro levantando poeira. Meu sangue gelou. Era o carro da família do Antônio. Parei de cavar. Limpei as mãos no vestido. Fiquei de pé, tentando não tremer. O carro parou em frente à casa. Desceram 4 pessoas. Joaquim, o irmão mais velho do Antônio. Neuza, a cunhada, um sobrinho já crescido, o Valdir. E o velho Sebastião, o patriarca. Joaquim veio na frente, o rosto fechado. Maria, ele disse sem cumprimento. Joaquim, a gente ficou sabendo que você está mexendo em coisa que não devia. Meu coração acelerou. Que coisa? Essa história de terra. De querer registrar o que não é seu. É meu sim, respondi, firme. Era da Antônia Ferreira, parente de vocês, e agora é meu por direito. Neuza deu um passo à frente, o rosto cheio de desprezo. Direito? Ela quase cuspiu a palavra. Você não tem direito de nada, Maria. Nem da casa do Antônio você tinha direito. Acha que vai ter direito dessa terra velha? Eu tenho prova, eu disse, tentando manter a voz firme. Tenho documentos, tenho testemunhas, tenho registro de família. Antônia era tia-avó do Antônio. A terra era dela. E por herança é minha. Joaquim riu, um riso seco, sem graça. Prova? Documento? Você acha que isso importa, Maria? Ele deu um passo mais perto. Sentiu o cheiro de cachaça no bafo dele. Ninguém vai acreditar em você. Viúva pobre. Sem nada. Sem ninguém. O cartório acreditou, eu disse. Abriram o processo. O silêncio que caiu foi pesado. Joaquim olhou para o pai. Para o Valdir. Para Neuza. O velho Sebastião, que até então estava quieto, finalmente falou. A voz era baixa, mas tinha um peso que gelava. Maria, você está mexendo com coisa perigosa. Está cavando buraco para você mesma.
Não tô cavando nada, respondi. Só tô buscando o que é meu. Nada aqui é seu, ele disse devagar, cada palavra afiada. Nunca foi, nunca vai ser. Foi aí que Valdir se aproximou. Era um homem grande, de ombros largos, mãos grossas. A gente não quer problema, tia Maria, ele disse, mas o tom não era gentil. A gente só quer que a senhora desista dessa ideia. Oh, e se eu não desistir? Neuza se aproximou, o rosto quase colado no meu. Então a senhora vai se arrepender. Joana apareceu na porta, segurando Miguel no colo. Os olhos dela estavam arregalados de medo. Vó, volta para dentro, Joana, eu disse, sem tirar os olhos da Neuza. Mas ela não voltou. Ficou ali, na soleira da porta, me olhando. Joaquim cuspiu no chão perto dos meus pés. Você tem uma semana para desistir, ele disse. Uma semana para tirar esse processo do cartório. Se não tirar... Ele não terminou a frase. Só olhou para casa, para as paredes velhas, para o telhado fraco. A ameaça estava clara. Eles entraram no carro e foram embora, levantando uma nuvem de poeira vermelha que demorou para baixar. Fiquei parada ali, sozinha no meio do terreiro, o coração batendo descompassado, as mãos tremendo. Joana correu até mim. Vó, eles vão fazer mal pra gente? Abracei ela. Abracei forte. Não vão não, minha filha. Não vão. Mas por dentro eu estava apavorada. Não era por mim. Era pelas crianças. Naquela noite não dormi. Fiquei sentada na porta, vigiando, olhando para a estrada escura, ouvindo cada barulho, cada vento, cada rangido. Pensei em desistir. Pensei em ir no cartório, pedir para cancelar tudo, sumir dali. Mas então olhei para as 3 crianças dormindo, amontoadas no colchão fino, e lembrei da Antônia, lembrei das cartas, das palavras dela. Ninguém pode apagar meu nome. Se eu desistisse agora, não era só a minha luta que acabava, era a dela também. E todas as outras mulheres que vieram antes, que foram roubadas, apagadas, esquecidas. Não, eu não ia desistir. Nem que demorasse 10 anos, nem que eu tivesse que voltar naquele cartório todo dia. Essa terra era minha, era da Antônia, e eu ia provar. Os dias seguintes foram de angústia. A semana que eles tinham me dado estava passando. 6 dias, 5, 4. Cada barulho na estrada me fazia pular. Cada carro que passava longe parecia uma ameaça. Joana percebeu. As crianças perceberam. O medo tinha entrado na casa junto com a gente, mas eu não voltei no cartório. Não desisti, continuei trabalhando, continuei juntando o que podia. Arrumei mais testemunhas, pedi ajuda para Dona Lourdes, que falou com outras pessoas da igreja. 5 pessoas assinaram papel confirmando que eu era a mulher do Antônio, que os netos eram dele. No 7º dia, esperei. O sol nasceu, subiu. Começou a descer. Nada. A noite chegou. Nada. Achei que tinham desistido, que era só ameaça vazia. Mas eu estava errada. Era meia-noite quando ouvi. Um barulho diferente, não era vento, não era bicho, era motor. Acordei num pulo, o coração disparado. Joana também acordou, assustada. Vó, que foi? Fica quieta, sussurrei. O barulho foi ficando mais próximo, mais alto, até parar, bem na frente da casa. Fui até a janela devagar e olhei pela fresta. Tinha um carro parado ali, as luzes apagadas. 2 sombras descendo. Meu sangue gelou. Joana, sussurrei tremendo. Pega os pequenos. Vai pro quarto do fundo, tranca a porta, não sai de lá. Mas vó, vai! Ela pegou Miguel e Clarice, ainda dormindo, e correu para o fundo da casa. Eu fiquei ali, parada no escuro, ouvindo. Passos, lentos, deliberados. Alguém bateu na porta. 3 vezes. Forte. Não respondi. Maria! Uma voz chamou. Era Joaquim. A gente sabe que você está aí. Silêncio. Abre a porta, Maria. A gente só quer conversar. Mentira. Eu sabia que era mentira.
Vai embora, eu disse, a voz firme, mas o corpo tremendo inteiro. Não posso fazer isso. Ele respondeu. Você não desistiu. A gente avisou. Agora tem que ter consequência. Ouvi um barulho de metal. Alguma coisa batendo na parede. Estavam rodeando a casa. Corri até o quarto do fundo. Tranquei a porta. Encostei na parede, perto de onde Joana estava com os pequenos. Vó, o que eles vão fazer? Joana sussurrou, a voz trêmula. Não sei, minha filha, mas não vamos sair daqui. De repente ouvi um grito. Pega fogo! Meu coração parou. Fogo! Corri até a janela do quarto. Olhei para fora. Tinha uma chama pequena, do lado de fora da casa, perto da parede da frente. Eles tinham ateado fogo no mato seco que crescia encostado na parede. Meu Deus! Gritei. A chama começou a subir, lamber a parede de barro. O mato seco queimava rápido, estalando, crepitando. Joana gritou. Miguel acordou chorando. Clarice também. Vó! A gente vai morrer! Não vai, não! Gritei, mas a voz saiu desesperada. Corri até a porta da frente. Tinha que sair, tinha que apagar o fogo. Abri a porta num impulso. Joaquim e Valdir estavam ali, parados, olhando para a chama como se fosse um show. Desiste, Maria, Joaquim disse calmo demais. Desiste ou perde tudo. Olhei para ele, para o fogo, para as crianças chorando atrás de mim. E então aconteceu algo que ninguém esperava. Uma trovoada, forte, estrondosa. O céu, que estava limpo há dias, começou a escurecer rápido. Nuvens grossas, pesadas, cobrindo a lua. Outra trovoada. Joaquim olhou para cima, confuso. Que raios! E então caiu. A chuva. Não foi chuva comum. Foi dilúvio. Caiu de uma vez, grossa, pesada, como se o céu tivesse se aberto. Em menos de um minuto, estávamos todos encharcados. O fogo apagou. As chamas sibilaram, fumegaram e morreram. Joaquim xingou alto. Correu para o carro. Valdir correu atrás. Entraram rápido e saíram derrapando na lama que já começava a se formar na estrada. Fiquei ali, parada na porta, a chuva batendo no meu rosto, o coração batendo descompassado. Tinha sido por pouco, muito pouco. A chuva não parou. Choveu a noite inteira, e o dia seguinte, e o outro. A estrada virou lama. A água entrava por todo lado. O telhado, que já era fraco, começou a vazar em 5 lugares diferentes. Tivemos que colocar balde, bacia, panela, tudo o que tinha. O açude transbordou. A água invadiu o terreiro. Ficamos praticamente ilhadas. Não tinha como sair. Não tinha como pedir ajuda. E no 3º dia de chuva, Miguel começou a passar mal. Febre alta, tosse seca, corpo quente demais. Vó, ele tá queimando, Joana disse, assustada. Peguei ele no colo. O corpinho pequeno ardia. A respiração estava difícil. Tentei baixar a febre com pano molhado. Não adiantou. Dei chá. Não adiantou. A febre só subia. Vó, ele precisa de médico, Joana disse chorando. Eu sei, minha filha, mas não tem como chegar na cidade. A estrada está intransitável. Mas ele vai morrer. A palavra me cortou. Morrer. Não, não de novo. Já tinha perdido um filho. Não ia perder um neto. Olhei para a chuva lá fora. Pesada. Implacável. Olhei para o Miguel, febril, gemendo baixinho. Tomei uma decisão. Joana, você fica aqui com a Clarice. Não sai de dentro de casa. Eu vou buscar ajuda. Como? Vó, a senhora não vai conseguir. Vou sim. Peguei um pano velho, joguei por cima da cabeça e saí na chuva. A lama estava até o tornozelo. A água escorria forte na estrada, formando riachos. O vento empurrava a chuva de lado, molhando tudo. Comecei a andar. O barro grudava nas pernas. Escorreguei 2 vezes, levantei, continuei. A casa mais próxima era de seu Raimundo, a uns 2 quilômetros. Mas com aquela lama, parecia 10. Andei, andei, andei. As pernas doíam. A respiração ofegava. A chuva batia sem parar. Em algum momento caí de novo. Dessa vez,
Não consegui levantar rápido. Fiquei ali, de joelhos na lama, a chuva batendo nas costas. Pensei em desistir. Pensei que não ia conseguir. Mas então lembrei do Miguel, do sorriso dele, da mãozinha pequena segurando meu dedo. Não. Levantei e continuei. Quando finalmente cheguei na casa de seu Raimundo, estava quase desmaiando. Bati na porta com força. Ele demorou para abrir. Quando viu meu estado, arregalou os olhos. Dona Maria! Meu Deus, o que aconteceu? Meu neto! Consegui dizer, a voz falhando. Febre alta. Preciso. Médico. Ele me puxou para dentro. Chamou a esposa. Me deram água. Me sentaram. Dona Maria, não tem como chegar na cidade agora. Ele disse. A estrada está impossível. Até caminhão atola. Mas ele vai morrer. Espera. A esposa dele, Dona Neuza, disse. Tem a parteira, Dona Geralda. Ela mora perto. Ela sabe de remédio. Ela pode ajudar. Traz ela. Eu implorei. Por favor. Seu Raimundo saiu na chuva, de bota e capa. Demorou quase 1 hora. Quando voltou, trazia uma mulher velha, curvada, de olhos vivos e mãos firmes. Vamos lá, ela disse, sem perder tempo. Voltamos juntos, os 3, na chuva, na lama. Quando chegamos na casa, Joana estava chorando, segurando Miguel, que já não chorava mais. Só gemia baixinho, o corpo mole. Dona Geralda pegou ele no colo, olhou, cheirou, apalpou. É febre de chuva, ela disse. Pneumonia começando, mas dá tempo. Ela preparou um chá forte, com ervas que tirou de uma sacola velha. Deu para ele colher por colher. Fez com pressa. Ficou ali ao lado, a noite toda, cuidando. Eu, Joana, seu Raimundo, Dona Neuza, ficamos ali também, esperando, rezando. A chuva continuava batendo no teto. Foi só na madrugada, quando a chuva começou a afrouxar, que a febre baixou. Miguel abriu os olhos. Fraquinho, mas vivo. Desabei no chão, chorando de alívio. Quando o sol nasceu, a chuva tinha parado. Seu Raimundo e Dona Neuza foram embora. Dona Geralda ficou mais um pouco, só para ter certeza. Antes de ir, ela segurou minha mão. Você é forte, Maria, muito forte. Não desiste, não. Essa terra é sua. Olhei para ela, surpresa. Como a senhora sabe? Todo mundo sabe, ela sorriu. E todo mundo está torcendo por você. Quando ela foi embora, sentei na soleira da porta, olhando para a estrada de lama. A casa estava de pé. As crianças estavam vivas. A ameaça tinha passado. Mas eu sabia que não tinha acabado. A luta estava só começando. Depois da chuva e do susto com Miguel, algo mudou. Não foi só em mim, foi em tudo. Seu Raimundo começou a vir mais vezes. Trazia lenha, ajudava a consertar o telhado. A esposa dele mandava comida. Não muito, mas o suficiente para a gente não passar fome. Dona Geralda voltou 2 vezes, só para ver como o menino estava. Não cobrou nada. Disse que era obrigação dela cuidar de quem precisava. Outros vizinhos que eu mal conhecia começaram a aparecer. Um trazia um saco de feijão, outro uma galinha. Uma mulher jovem que eu nunca tinha visto trouxe roupas usadas das crianças dela. Para suas netas, ela disse, tímida. Soube da história. Quis ajudar, eu não entendia. Por que agora? Porque de repente essas pessoas se importavam. Foi seu Raimundo quem explicou. Dona Maria, a senhora não percebe, mas virou exemplo. O povo está vendo. Uma mulher sozinha, enfrentando família poderosa, lutando por terra que ninguém ligava. Isso mexe com a gente. Faz a gente pensar. Pensar no quê? Em quantas outras Marias existem por aí? Quantas mulheres foram roubadas, esquecidas, apagadas? Ele fez uma pausa. A senhora está lutando por todas elas, Dona Maria. Não só pela senhora. As palavras dele me pegaram de jeito. Nunca tinha pensado assim. Eu só queria um lugar para morar, um chão para pisar. Mas para eles, eu era mais que isso. Era resistência. 3 semanas depois da tempestade, recebi um recado. Um menino, filho de não sei quem, apareceu correndo na casa ofegante. Dona Maria!
O homem do cartório mandou chamar a senhora. Disse que é urgente. Meu coração disparou. Urgente podia ser coisa boa ou péssima. Me arrumei como pude. Deixei as meninas com Dona Neuza, que agora cuidava delas quando eu precisava sair. Fui caminhando, o estômago embrulhado. Quando cheguei no cartório, Dr. Almeida estava na porta, esperando. O rosto dele estava sério, mas os olhos tinham algo diferente. Dona Maria, entra, ele disse, abrindo a porta. Dentro tinha mais gente. O outro homem do balcão. Um advogado que eu não conhecia. E uma mulher. Velha. Muito velha. Curvada, apoiada numa bengala, mas com olhos firmes, vivos, que me olhavam como se me conhecessem. Dona Maria, Dr. Almeida disse, essa é Dona Irene. Ela tem 87 anos, mora em outra cidade. E... Ele fez uma pausa. Ela é sobrinha de Antônia Ferreira. O mundo parou. Sobrinha de Antônia. A velha deu um passo à frente, devagar, apoiada na bengala. Me olhou de cima a baixo. Os olhos marejaram. Você se parece com ela, ela disse, a voz trêmula, mas firme. Com quem? Com minha tia Antônia. O jeito de olhar, firme, cansado, mas sem desistir. Sentei numa cadeira porque as pernas falharam. A senhora conheceu ela? Conheci, Dona Irene disse, sentando também, devagar. Eu era criança, tinha uns 10 anos quando ela morreu, mas eu lembro dela trabalhando sozinha, lembro do jeito que os homens da família tratavam ela, como lixo, como se não valesse nada. Ela limpou uma lágrima. Quando ela morreu, eles tomaram tudo. Expulsaram os filhos dela, queimaram as coisas, apagaram o nome. Eu era pequena, não pude fazer nada, carreguei isso a vida inteira. Como a senhora soube de mim? Doutor Almeida me mandou uma carta. Contou da sua luta, dos documentos que você achou. Ela sorriu, um sorriso triste. Aí eu vim, trouxe o que eu tinha guardado. Ela abriu uma bolsa velha de couro rachado e tirou de dentro um envelope amarelado. Quando minha tia morreu, minha mãe conseguiu salvar algumas coisas. Escondeu, guardou, me deu antes de morrer e disse: um dia alguém vai precisar disso. Ela estendeu o envelope para mim. Esse alguém é você. Peguei o envelope com mãos trêmulas. Abri devagar. Dentro tinha 3 coisas. Uma foto. Antônia mais velha, de pé na frente da casa. A mesma casa onde eu morava agora, mas inteira, bonita, com flores plantadas na frente. Ela sorria. Um sorriso cansado, mas verdadeiro. Uma certidão. De óbito, Antônia Ferreira da Silva, falecida em 1951, aos 31 anos. Causa: desgosto e doença não tratada. E uma carta. A última carta, escrita com letra trêmula, quase ilegível. Se alguém algum dia ler isso, saiba. Eu não desisti. Lutei até onde pude. Mas não consegui. Roubaram tudo de mim. Meus filhos foram embora, com medo. Minha terra foi tomada, meu nome foi apagado, mas eu deixei a prova escondida, porque eu sei que um dia alguém forte vai achar, alguém que não vai desistir, alguém que vai terminar o que eu comecei. E quando isso acontecer, eu vou estar em paz. Antônia. Chorei. Chorei ali, na frente de todo mundo, sem conseguir parar. Dona Irene se levantou, devagar, veio até mim e colocou a mão na minha cabeça. Você é essa pessoa, Maria. Você é quem ela esperava. Doutor Almeida pigarreou, limpando a própria garganta. Dona Maria, com o testemunho de Dona Irene, com os documentos dela, com tudo que a senhora trouxe. Ele sorriu. O processo está aprovado. A terra é oficialmente sua. Não consegui falar, só chorei mais. A notícia se espalhou rápido. Quando voltei para casa, já tinha gente esperando. Seu Raimundo, Dona Neuza, Dona Geralda, a moça das roupas, outras pessoas que eu mal conhecia. Todos aplaudiram quando me viram. Joana correu até mim, chorando. É verdade, vó. A terra é nossa. É sim, minha filha. É nossa. Naquela noite, fizemos uma festa. Simples. Só arroz, feijão, galinha que seu Raimundo trouxe. Mas tinha alegria.
tinha riso, tinha vida. As crianças corriam pelo terreiro. Dona Geralda tocava viola. Seu Raimundo contava histórias. E eu fiquei sentada na soleira da porta, olhando para tudo aquilo. E pela primeira vez em anos, senti paz. Mas ainda tinha um acerto a fazer. 2 dias depois, eles apareceram de novo. Joaquim, Neuza, Valdir e o velho Sebastião. Desceram do carro com aquela arrogância de sempre. Mas quando viram que tinha gente na casa, seu Raimundo, Dona Geralda, outros vizinhos, pararam. Joaquim veio até mim, o rosto fechado. Então é verdade, você conseguiu. Consegui, respondi, de pé, firme. E acha que vai ficar por isso mesmo? Vai sim. Neuza deu um passo à frente, mas seu Raimundo bloqueou. Não encosta nela. Ela olhou para ele surpresa. Quem é você para se meter? Eu sou vizinho, sou testemunha. E se vocês encostarem um dedo nessa mulher ou nessas crianças, todo mundo aqui vai saber. E todo mundo vai contar. Ele olhou em volta. A gente não deixa mais mulher ser roubada por aqui. Acabou. O silêncio que caiu foi longo. Finalmente, o velho Sebastião suspirou fundo. Vamos embora. Pai! Joaquim protestou. Eu disse, vamos embora. Ele olhou para mim pela primeira vez com algo que parecia respeito ou talvez vergonha. Perdemos, Joaquim, aceita. Eles entraram no carro. Antes de partir, Sebastião abaixou o vidro e me olhou. Antônia também era teimosa assim. Ele disse baixo. Talvez ela estivesse certa. E foram embora. Nunca mais voltaram. Os meses seguintes foram de reconstrução. Consertei a casa, tijolo por tijolo, parede por parede. Com a ajuda dos vizinhos, o telhado ficou novo. As janelas ganharam vidro. A porta, dobradiças novas. Plantei. Milho, feijão, mandioca, abóbora. Joana me ajudava. Miguel e Clarice corriam entre as plantas rindo. A terra era boa. Tinha sido esquecida por tanto tempo que estava descansada, fértil. A primeira colheita foi pequena, mas era nossa. 1 ano depois, numa tarde de sol, eu estava sentada debaixo do pé de goiaba, olhando as crianças brincarem, quando Joana veio se sentar do meu lado. Vó, posso te perguntar uma coisa? Pode. A senhora acha que a Antônia está vendo a gente? Olhei para o céu. Para o horizonte vermelho do fim de tarde, para as nuvens largas e lentas. Acho que sim, minha filha. Acho que ela está vendo e está em paz. Joana encostou a cabeça no meu ombro. Eu quero ser igual à senhora quando crescer. Igual como? Forte, que não desiste. Sorri. Passei a mão no cabelo dela. Você já é, minha filha. Você já é. Hoje, quando olho para essa terra, para essa casa, para as crianças correndo livres, eu penso em tudo que passei. Penso em Antônia, enterrada sem justiça, mas que deixou um legado maior que qualquer terra, a prova de que mulher não se apaga. Penso nas outras Marias, nas outras Antônias, espalhadas por esse Brasil todo, lutando sozinhas, resistindo. Aprendi que a terra não esquece, que o nome de uma mulher pode ser apagado dos papéis, mas não da história. Que existe força no silêncio, dignidade na luta e esperança no recomeço. Meu nome é Maria das Dores Ferreira. Tenho 51 anos. Sou viúva, sou mãe, sou avó, sou lavradora. E essa terra é minha. Não porque alguém me deu, não porque alguém teve pena, mas porque eu lutei, porque eu resisti, porque eu não desisti. E quando o vento sopra forte, trazendo o cheiro de terra molhada, eu juro que ouço uma voz, suave, cansada, mas em paz. Obrigada, Maria. Obrigada por terminar o que eu comecei. E eu respondo, baixinho, olhando para o horizonte. De nada, Antônia. A gente está junto, sempre esteve. O primeiro ano completo naquela terra mudou tudo. Não foi fácil. Nunca é. Mas pela primeira vez na vida, o suor que escorria das minhas costas debaixo do sol era por algo que era meu. Cada sulco aberto na terra, cada semente plantada, cada pé de milho que brotava verde e forte,
Tudo aquilo tinha meu nome. Tinha o nome de Antônia. Tinha o peso de uma justiça que demorou quase 80 anos para chegar. A casa não era mais aquele esqueleto assustador que encontrei no primeiro dia. Com a ajuda de seu Raimundo, de Dona Neuza e de outros vizinhos que foram aparecendo ao longo dos meses, conseguimos reconstruir. O telhado não vazava mais. As paredes estavam firmes, rebocadas, pintadas de branco, com uma tinta que a prefeitura doou quando souberam da história. As janelas tinham vidro de verdade. A porta abria e fechava direito, com um trinco novo que seu Raimundo instalou pessoalmente. "Agora ninguém entra aqui sem a senhora deixar, Dona Maria", ele disse, testando o trinco 3 vezes para ter certeza. O terreiro, que era só mato alto e abandono, virou quintal. Plantei um canteiro de temperos perto da cozinha. Coentro, cebolinha, hortelã, manjericão. Joana cuidava como se fossem filhos. Regava todo dia, arrancava as ervas daninhas, conversava com as plantas. "Vó, a senhora acha que planta entende a gente?" Ela me perguntou uma vez, de cócoras no canteiro, as mãos sujas de terra. "Acho que sim, minha filha. Tudo que tem vida sente. Só não fala do jeito que a gente fala. Mais para trás, plantamos a roça. Começamos pequeno, 3 fileiras de milho, 2 de feijão, uma de mandioca, mas até aquilo parecia milagre. Ver o verde nascendo daquela terra vermelha, seca, que tinha ficado abandonada por tanto tempo, era como ver esperança brotando do chão. Miguel, que tinha só 4 anos, corria entre as plantas rindo. Clarice, com 8, já ajudava a arrancar mato, e Joana, com 11, aprendeu a capinar, a regar, a colher. Ela tinha mãos fortes para a idade, mãos de trabalhadora. Às vezes eu parava no meio do serviço, limpava o suor da testa e olhava para elas. 3 crianças que podiam ter se perdido, 3 vidas que podiam ter sido engolidas pela miséria, pela fome, pelo abandono, mas estavam ali, vivas, fortes, rindo, e eu agradecia. Agradecia a Antônia, que tinha deixado a prova. Agradecia a Dona Irene, que tinha guardado a verdade. Agradecia aos vizinhos, que não me deixaram sozinha. E agradecia a Deus, mesmo nos dias que eu tinha duvidado que Ele estava ouvindo. Foi no final daquele primeiro ano que a primeira colheita ficou pronta. Não era muita coisa. 3 sacos de milho, 1 saco e meio de feijão, algumas mandiocas, mas era nosso. Cada grão tinha sido plantado por nossas mãos, regado com nosso suor, protegido com nossa fé. Na manhã da colheita, acordei antes do sol. Fui até a roça, descalça, sentindo a terra fria nos pés. O orvalho ainda molhava as folhas. O céu estava limpo, cor-de-rosa no horizonte. Ajoelhei ali, no meio da plantação, e chorei. Chorei de gratidão. Chorei de alívio. Chorei por tudo que tinha passado para chegar ali. Joana me achou assim, chorando sozinha entre os pés de milho. "Vó, a senhora tá bem?" Limpei as lágrimas, sorri. "Tô sim, minha filha. Tô até demais." Ela se ajoelhou do meu lado, pegou minha mão. "A gente conseguiu, né, vó?" "Conseguimos, Joana. A gente conseguiu. Naquele ano, outras coisas mudaram também. Dona Irene voltou para me visitar. Veio de ônibus sozinha, com a bengala e a bolsa velha. Quando desceu na estrada e viu a casa, toda arrumada, pintada, com fumaça saindo da chaminé, ela parou e chorou. "É assim que deveria ter sido", ela disse, a voz tremendo. "É assim que minha tia merecia ter vivido." Levei ela para dentro, mostrei cada cômodo, a cozinha com o fogão a lenha funcionando, o quarto onde as meninas dormiam com colchões de verdade agora, o quintal com as plantas, a roça lá atrás. Ela tocou nas paredes como se tocasse numa pessoa. Ela construiu essas paredes, Dona Irene disse baixinho, com as próprias mãos, tijolo por tijolo. "Eu sei", respondi. "E agora eu cuido delas." Como se cuidasse dela. Ficamos sentadas na varanda, tomando café, conversando por horas. Ela me contou histórias de Antônia que eu não sabia,
que ela gostava de cantar enquanto trabalhava, que tinha medo de trovão, mas fingia coragem na frente do filho, que tinha um sorriso raro, mas quando sorria, iluminava tudo. Você é muito parecida com ela, Maria. Dona Irene disse, segurando minha mão com a dela, enrugada e trêmula. Não só no rosto, no jeito, na força, na teimosia. Teimosia é defeito? Perguntei rindo. Não quando é para coisas certas, ela respondeu séria. Aí é virtude. Antes de ir embora, ela me deu uma coisa, um broche pequeno de metal com uma flor gravada. Era da minha tia, a única joia que ela tinha. Minha mãe guardou, agora é seu. Peguei o broche com cuidado, como se fosse sagrado. Eu não posso aceitar isso. Pode sim. Você terminou o que ela começou. Você merece. Guardei aquele broche como se fosse ouro. Até hoje, uso ele nos dias importantes. Mas nem tudo foi tranquilo naquele primeiro ano. A família do Antônio, mesmo derrotada, não sumiu completamente. Não voltaram para me ameaçar, mas espalharam boato. Diziam que eu tinha enganado o cartório, que tinha forjado o documento, que a terra não era minha de verdade. No mercadinho do povoado, a Dona Zefa, me tratava mal. Cobrava mais caro, pesava errado, me atendia por último, mesmo quando eu tinha chegado primeiro. É para eu ir em outro lugar? Perguntei uma vez, cansada. Não tenho outro lugar aqui, ela respondeu, atravessada. Mas se tivesse, eu preferia. Seu Raimundo ficou sabendo e foi lá. Não sei o que ele disse. Mas depois daquele dia, Dona Zefa me tratou diferente. Não com carinho, mas pelo menos com respeito. Os filhos do Antônio também deram sinal de vida. João, o mais velho, mandou uma carta. Dizia que estava trabalhando em São Paulo, numa fábrica, e que não podia voltar. Mas parabenizava pela conquista da terra. Não mandou dinheiro, não ofereceu ajuda, só palavras. Guardei a carta mesmo assim. Era meu filho. E mãe não joga fora nem migalha de filho. Luciana, a do meio, a que tinha fugido e deixado os 3 filhos comigo, apareceu um dia de surpresa. Magra demais, olheiras fundas, roupa suja. As crianças correram para ela gritando, Mãe! Mãe! Mas Joana, a mais velha, parou no meio do caminho. Olhou para a mãe com um misto de alegria e mágoa. Cadê você estava? Joana perguntou, a voz tremendo. Luciana abaixou a cabeça. Me perdoa, minha filha. Eu não consegui. Eu fui covarde. Foi sim, Joana respondeu e virou as costas. Luciana ficou 3 dias. Ajudou no que pôde. Conversou com os pequenos. Tentou se aproximar de Joana, mas a menina não cedia. No 3º dia, ela veio falar comigo. Mãe, eu quero levar as crianças. Meu coração apertou. Levar para onde? Para a cidade. Comigo. Eu arrumei emprego. Vou conseguir cuidar delas agora. Olhei para ela, para aquela filha que eu tinha parido, criado, amado, mas que tinha sumido na hora que mais precisava. Elas não querem ir, Luciana. Como assim não querem? Pergunta para elas. Vê o que elas dizem. Ela perguntou. Miguel, o menor, disse que queria ficar comigo. Clarice também. E Joana olhou para a mãe com os olhos cheios de lágrima e disse, Eu te amo, mãe. Mas você foi embora. E a avó ficou. A avó lutou. A avó não desistiu. Eu quero ficar com ela. Luciana chorou. Chorou muito, mas no fundo acho que ela já sabia. Foi embora no dia seguinte, sozinha. Prometeu voltar. Não voltou. No 2º ano, a história da terra se espalhou para além do povoado. Um jornal pequeno da cidade maior mais próxima mandou um repórter. Um rapaz novo, de óculos e caderninho na mão. Ele passou o dia inteiro ali, fazendo pergunta, anotando, tirando foto. Dona Maria, a senhora virou símbolo, ele disse, empolgado. Símbolo de resistência, de luta das mulheres do campo. Símbolo? Repeti, sem entender direito. Eu só queria um lugar para morar, moço. Mas não é só isso, ele insistiu. A senhora enfrentou uma família poderosa. Provou que viúva tem direito sim.
Mostrou que mulher não pode ser apagada. Isso é importante, muito importante. A matéria saiu na semana seguinte. Tinha foto minha, das meninas, da casa, da roça. O título era grande: Viúva recupera terra roubada há 80 anos e honra a memória de mulher esquecida. Não sei quantas pessoas leram, mas sei que depois daquela matéria, muita coisa mudou. Começaram a aparecer mulheres. A primeira foi Dona Teresa, de um povoado vizinho. Viúva também. Tinha sido expulsa da casa pelos cunhados. Morava de favor na casa de uma prima. Dona Maria, me ensina. Ela pediu sentada na minha cozinha, os olhos vermelhos de tanto chorar. Me ensina a lutar. Me ensina a não desistir. Não sabia bem o que ensinar, mas contei minha história. Falei dos documentos, do cartório, das testemunhas, do processo. Ela ouviu tudo, anotando num caderninho velho. Eu vou fazer igual, ela disse firme. Eu vou buscar o que é meu. E foi. 6 meses depois, ela voltou, com um papel na mão. A escritura da terra dela. Tinha conseguido. Abraçamos e choramos juntas. Depois dela, vieram outras. Dona Socorro, Dona Francisca, Dona Lúcia. Todas com histórias parecidas. Todas roubadas. Todas esquecidas. Minha casa virou ponto de encontro. Eu, que tinha passado a vida calada, quieta, vivia agora cercada de mulheres, falando, ouvindo, aconselhando. Dona Geralda começou a vir também, trazendo chá e sabedoria. Dona Neuza ajudava a organizar os papéis. Seu Raimundo virou o advogado do povo, como ele mesmo brincava, explicando para cada uma o que precisava fazer. Formamos uma rede de mulheres que não aceitavam mais ser apagadas. Foi nesse ano também que decidi fazer algo que vinha pensando fazia tempo. Queria homenagear Antônia de verdade. Não bastava só ter a terra. Queria que o nome dela fosse lembrado. Queria que as pessoas soubessem quem ela foi. Conversei com seu Raimundo, com Dona Geralda, com outras pessoas da comunidade. Juntamos dinheiro pouco, mas juntamos. E mandamos fazer uma placa. Pequena, simples, de madeira, com letras gravadas a ferro quente. Terra de Antônia Ferreira da Silva, 1920-1951. Mulher forte, trabalhadora, injustiçada. Seu nome não foi esquecido, sua luta não foi em vão. No dia que colocamos a placa na frente da casa, tinha mais de 20 pessoas ali, mulheres, homens, crianças. Até o padre veio, rezou uma oração. Dona Irene estava lá também, sentada numa cadeira que levamos da casa, olhando para a placa, chorando baixinho. Obrigada, Maria, ela disse, segurando minha mão. Obrigada por dar para minha tia o que ela nunca teve, dignidade. As meninas cresciam rápido. Miguel, que tinha 5 anos agora, era um menino esperto, curioso, cheio de energia. Vivia perguntando por quê para tudo. Vó, por que o céu é azul? Vó, por que a galinha bota ovo? Vó, por que a gente tem que trabalhar? Clarice, com 9, era mais quieta. Gostava de desenhar. Passava horas desenhando a casa, as plantas, as galinhas, a roça. Tinha talento. Um dia, desenhou eu e Antônia, lado a lado, segurando a terra entre as mãos. Guardei aquele desenho até hoje, emoldurado na parede da sala. E Joana, com 12 anos, já era quase adulta. Forte, decidida, responsável. Acordava antes de mim, preparava café, acordava os irmãos, organizava a casa. Trabalhava na roça sem reclamar. Estudava à noite, à luz de lamparina, porque a escola ficava longe e ela só podia ir 3 vezes por semana. Vó, eu vou terminar os estudos, ela me disse uma noite, enquanto fazia a lição. Vou terminar e vou ser alguém. Não por mim, por nós, por todas as mulheres que a senhora ajudou. Você já é alguém, minha filha, respondi emocionada. Você já é. Mas o ano não foi só de vitórias. Tivemos perdas também. Seu Raimundo, que tinha mais de 70 anos, começou a ficar doente. O coração já estava cansado. Dona Neuza cuidava dele com dedicação.
mas a gente via que ele estava fraco. Mesmo assim, ele não parava. Continuava vindo aqui, ajudando as mulheres, dando conselho, consertando cerca, plantando árvore. Seu Raimundo, o senhor precisa descansar, eu dizia. Descansar eu descanso quando morrer, Dona Maria. Ele respondia rindo. Enquanto estou vivo, vou ser útil. Uma tarde, ele estava aqui ajudando a consertar o galinheiro quando sentiu a dor. Foi forte. Ele levou a mão ao peito, ficou pálido. Raimundo! Dona Neuza gritou. Corremos. Deitamos ele na sombra. Mandei Miguel buscar Dona Geralda correndo. Mas quando ela chegou, já era tarde. Seu Raimundo tinha ido. O enterro foi no dia seguinte. Meio povoado estava lá. O padre falou bonito. Disse que Raimundo tinha sido um homem de bem, que tinha ajudado muita gente, que ia ser lembrado. Eu e Dona Neuza choramos abraçadas. Ele gostava muito da senhora, Dona Maria. Ela disse entre lágrimas. Dizia que a senhora era a mulher mais valente que ele conheceu. Naquela noite, sozinha na varanda, olhando para o céu cheio de estrelas, agradeci. Agradeci a seu Raimundo por ter acreditado, por ter ficado do meu lado quando ninguém ficava, por ter sido luz quando tudo era escuro. E prometi que ia honrar a memória dele, ia continuar ajudando, ia continuar lutando, porque era isso que ele teria querido. No terceiro ano, a rede de mulheres cresceu tanto que precisamos nos organizar melhor. Foi ideia de Dona Socorro, uma das mulheres que tinha conseguido recuperar a terra dela com nossa ajuda. A gente precisa virar associação, ela disse numa das nossas reuniões. Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais, para ter força, para conseguir apoio, para ninguém mais ser roubada. A ideia era boa, mas eu não entendia nada de associação. Eu mal sei ler direito, eu disse. Como vou dirigir a associação? A senhora não precisa saber de tudo, Dona Maria, Dona Francisca respondeu. A senhora só precisa ser o que a senhora já é, exemplo. Formamos a associação. 23 mulheres no começo. Cada uma contribuía com um pouco. Dinheiro, trabalho, conhecimento. Alugamos uma salinha velha no povoado. Pequena, mas era nossa. Colocamos uma mesa, algumas cadeiras, um armário para guardar os documentos das mulheres que vinham pedir ajuda. Na parede, penduramos uma foto. A foto de Antônia que Dona Irene tinha me dado. Embaixo, escrevemos: em memória de Antônia Ferreira e todas as mulheres esquecidas, nunca mais seremos apagadas. A associação começou pequena. Ajudávamos mulheres a recuperar terra, a registrar casamento, a buscar pensão, a denunciar violência. Mas cresceu. No final do ano, já eram 50 mulheres associadas e toda semana chegava mais. Foi nesse ano que recebi uma visita inesperada. Uma moça jovem, de uns 25 anos, chegou de carro. Era advogada. Disse que tinha lido sobre minha história num site da internet que eu nem sabia direito o que era e queria ajudar. Dona Maria, a senhora sabe que tem direito à indenização? Ela perguntou, sentada na minha cozinha tomando café. Indenização de quê? Da família que expulsou a senhora. Eles cometeram esbulho possessório. É crime. A senhora pode processar. Fiquei calada pensando, processar, buscar dinheiro, justiça na lei. Mas será que eu queria isso? Doutora, eu disse devagar, eu agradeço, de coração. Mas eu já tenho o que eu queria, minha terra, minha casa, minhas netas, minha dignidade. O resto não importa mais. Ela insistiu. Disse que era questão de justiça, que outras mulheres podiam se beneficiar do precedente. Pensei bem. Conversei com as meninas, com as mulheres da associação. No final, aceitei, não pelo dinheiro, mas para que ficasse registrado, para que outras mulheres soubessem que podiam lutar também. O processo foi longo, demorou mais de um ano, mas ganhamos. A família do Antônio foi condenada a me pagar indenização.
Não foi muito, mas era o reconhecimento. O dinheiro que recebi, doei metade para a associação. A outra metade guardei para estudos das meninas. Joana chorou quando soube. Vó, a senhora não precisava... Preciso sim, minha filha. Vocês vão estudar. Vão ser mais que eu. Vão ter oportunidade que eu nunca tive. As crianças continuavam crescendo. Miguel, com 6 anos, entrou na escola. Pequena, longe. Mas entrou. Voltava todo dia empolgado, contando o que tinha aprendido. Já sabia ler algumas palavras. Era orgulho demais ver aquilo. Clarice, com 10, descobriu que gostava de matemática. A professora disse que ela era boa, que tinha jeito para números. Comecei a sonhar com ela fazendo faculdade um dia. Parecia impossível, mas eu sonhava. E Joana, com 13 anos, já era mulher. Alta, forte, bonita. Tinha pretendente no povoado, mas ela não dava bola. Dizia que não tinha tempo para namoro, que tinha coisa mais importante para fazer. Ela passou a ir comigo nas reuniões da associação. Sentava no canto, quieta, ouvindo tudo. Anotava num caderninho. Aprendia. Um dia, uma mulher perguntou a opinião dela sobre um caso. Joana, tímida, deu a opinião. Calma, Clara, inteligente. A mulher olhou para mim e disse: essa menina vai longe, Dona Maria. Muito longe. E eu sabia que ia. Naquele ano também aconteceu algo que mexeu comigo. Apareceu na associação uma mulher diferente, rica, bem vestida, carro novo, não parecia nada com as outras que costumavam vir. Ela se apresentou. Doutora Helena, empresária, dona de uma fazenda grande a umas 2 horas dali. Dona Maria, vim agradecer, ela disse. Agradecer por quê? Eu nem conheço a senhora, mas eu conheço sua história, li no jornal. E me inspirou. Ela contou que tinha herdado a fazenda do pai, mas os irmãos homens queriam tirar dela. Diziam que mulher não sabia tocar fazenda, que ela devia vender a parte dela e deixar eles comandarem. Eu ia aceitar, ela disse. Achava que eles tinham razão, mas aí li sua história. Vi que a senhora, sem nada, sem estudo, sem dinheiro, conseguiu. E pensei, se ela conseguiu, eu também consigo. Ela não aceitou a pressão dos irmãos, ficou com a parte dela, aprendeu a administrar. E agora, 3 anos depois, a fazenda dela era a mais produtiva. Vim aqui para dizer obrigada, ela repetiu, e para perguntar se posso ajudar de alguma forma. Olhei para ela, para aquela mulher rica de outro mundo, mas que tinha sido tocada pela mesma dor, ser mulher e ser desacreditada. Pode sim, eu disse. A gente precisa de tudo. De doação, de curso para mulheres, de ajuda para conseguir semente, ferramenta. Ela virou parceira da associação. Doava todo mês. Trouxe agrônomo para dar curso. Arrumou trator emprestado para quem precisava. Virou amiga. E me ensinou uma coisa importante. Luta de mulher não tem classe social. Rica ou pobre, a gente enfrenta o mesmo. O machismo, o desrespeito, o apagamento. E quando a gente se une, a gente vence. Os anos seguintes foram de consolidação. A roça já produzia bem. Milho, feijão, mandioca, abóbora, até verdura a gente plantava agora. Vendia o excedente na feira do povoado. O dinheiro era pouco, mas dava para viver com dignidade. A casa estava mais bonita ainda. Pintamos de novo, de amarelo clarinho dessa vez. Joana escolheu a cor. Dizia que amarelo era a cor de esperança. O quintal tinha virado um jardim. Além das plantas de tempero, tinha flor, girassol, rosa, cravo. Dona Geralda me deu as mudas. Dizia que casa sem flor era casa sem alma. As galinhas aumentaram, agora eram 15. E 2 porcos que compramos com o dinheiro da indenização. Chamamos eles de Joaquim e Neuza, numa brincadeira de mau gosto que me fazia rir sempre. Vó, a senhora é vingativa, Joana dizia, rindo também. Não sou, não. Só tenho senso de humor.
A associação continuava crescendo. Já eram mais de 100 mulheres. Ajudamos 17 a recuperar terra, 23 a conseguir pensão, incontáveis a sair de relacionamento violento. Viramos referência. Vinham jornalistas de cidades grandes, vinham estudantes da universidade, vinham políticos querendo aparecer na foto. Esses a gente expulsava educadamente. Mas a coisa mais importante que aconteceu nesses anos não foi nada disso. Foi a descoberta. Estava um dia limpando o canto mais escondido da casa, aquele cantinho embaixo da escada onde a gente guardava coisa velha, quando achei outro papel, escondido dentro de uma tábua solta do assoalho. Meu coração disparou. Será que tinha mais segredo naquela casa? Abri devagar. Era uma carta, velha, amarelada, mas dava para ler. E quando li, sentei no chão, as pernas moles. Era uma carta de Antônia, mas não para a mãe Benedita. Era para alguém chamado Meu Filho Amado. Li tremendo. Meu filho amado, se você está lendo isso, é porque eu já não estou mais aqui. Perdoa sua mãe por ser fraca. Perdoa por não ter conseguido proteger você como deveria. Eles tiraram tudo de mim, mas a pior parte foi quando tiraram você. Te mandaram embora. Disseram que você ia viver melhor longe daqui, longe de mim. Mas eu quero que você saiba, eu nunca desisti de você. Todos os dias eu oro. Todos os dias eu penso em você. Onde você está? Tá bem? Tá feliz? Tem comida? Tem carinho? Se um dia você voltar, se um dia você achar essa carta, saiba. Essa terra é sua. Essa casa é sua. Eu construí tudo pensando em você. Para quando você voltasse, tivesse um lugar. Mas se você não voltar, se você nunca achar essa carta, saiba pelo menos isso. Sua mãe te amou. Mais que tudo, mais que a própria vida. Antônia, sua mãe que nunca te esqueceu. Chorei. Chorei tanto que Joana veio correndo. Vó, o que foi? Mostrei a carta. Ela leu, os olhos enchendo de lágrima também. Vó, quer dizer que Antônia tinha um filho? E tiraram ele dela? Tiraram, eu disse, a voz embargada. Roubaram a terra e roubaram o filho. Naquele dia, não consegui trabalhar. Fiquei na varanda, segurando a carta, pensando. Onde estava o filho de Antônia? Será que ainda estava vivo? Será que sabia que tinha mãe, que tinha terra, que tinha história? Decidi que ia descobrir. Passei meses investigando. Conversei com Dona Irene, que não sabia. Ela tinha ouvido falar vagamente de um menino que foi mandado embora, mas não sabia para onde. Fui no cartório de novo. Procurei registro de adoção, de tutela, de qualquer coisa. Nada. Fui na igreja. Procurei registros antigos. Nada. Já estava quase desistindo quando Dona Geralda, que tinha ouvido a história, me chamou. Maria, tem um velho que mora lá nos confins, o Zé do Bento. Ele é muito antigo. Lembra de tudo. Talvez ele saiba. Fui até lá. O velho estava sentado na porta de uma casa ainda mais velha que a minha. Magro, curvado, mas com olhos vivos. Contei a história. Mostrei a carta. Falei de Antônia. Ele ficou quieto por um tempo longo. Depois falou. Eu lembro. Eu era menino, mas lembro. O filho da Antônia se chamava José. Pequeno, de uns 5 anos. Os homens da família vieram. Pegaram ele à força. Antônia chorou, implorou, mas não adiantou. Levaram o menino. Diziam que iam dar ele para uma família de criação longe daqui. Para onde? Não sei, mas sei que o menino chorava, gritava "Mãe, mãe", enquanto levavam. Eu nunca esqueci aquele grito. Meu coração se partiu. E depois, ninguém nunca mais ouviu falar dele? Não, sumiu. Como se nunca tivesse existido. Agradeci ao velho e voltei para casa pesada. Contei tudo para Joana, que ouviu séria. Vó, a gente precisa achar ele, ou os filhos dele, ou os netos. Alguém da família dele precisa saber a verdade. Ela tinha razão. Colocamos um anúncio no jornal, depois em mais jornais, até na internet com a ajuda de doutora Helena.
Procura-se descendentes de José, filho de Antônia Ferreira da Silva, nascido por volta de 1945, levado à força da mãe em 1950. Qualquer informação, favor entrar em contato. Passaram semanas, nada. Um mês, nada. 2 meses. E então, num domingo de tarde, apareceu um homem, idoso de uns 70 anos, apoiado numa bengala. Chegou de ônibus perguntando por mim. Quando o vi na porta, algo dentro de mim soube. Eu sou José, ele disse, a voz trêmula. Filho de Antônia Ferreira. O mundo parou. Sentamos na varanda. Ele chorou antes de conseguir falar. Eu nunca soube o nome dela direito, ele disse entre soluços. Me criaram como filho de outra família. Sempre me disseram que minha mãe tinha morrido no parto. Mas eu lembrava de uma mulher que cantava, que me abraçava, que chorou quando me levaram. Onde o senhor morou? Fui criado numa cidade a umas 6 horas daqui. Família de fazendeiros. Me trataram bem, não posso reclamar, mas sempre senti que faltava algo. Sempre tive sonho com aquela mulher chorando. Era sua mãe, eu disse emocionada. Era Antônia. Mostrei a ele tudo, as cartas, a escritura, a foto. E, por último, a carta que ele nunca tinha visto. A carta escrita para ele. Quando terminou de ler, ele desmoronou. Chorou alto, sem vergonha. Ela nunca me esqueceu, ele disse. Eu achei que tinha sido abandonado, mas ela lutou. Ela tentou. Eles que roubaram. Roubaram, eu confirmei. Roubaram ela de você. E você dela. Ele ficou 3 dias conosco. Conheceu a casa. Tocou nas paredes. Dormiu no quarto que tinha sido de Antônia. Chorou muito, mas também sorriu. No último dia, antes de ir embora, ele me deu um abraço apertado. Obrigado, Dona Maria. Obrigado por cuidar da memória da minha mãe, por não deixar ela ser esquecida. Ela merecia, respondi. E o senhor também. Ele foi embora. Mas voltou de vez em quando. Trazia os filhos, os netos, contava a história para eles. E todos nós, juntos, mantínhamos viva a memória de Antônia. Hoje faz 10 anos. 10 anos desde que encontrei a caixa escondida na parede. 10 anos desde que descobri Antônia. 10 anos desde que comecei essa luta. Muita coisa mudou. Joana tem 21 anos agora. Terminou o 2º grau. Passou no vestibular. Está na faculdade, estudando direito. Quer ser advogada de mulheres pobres. Diz que vai continuar o trabalho que a gente começou. Clarice tem 18. Terminou a escola também. Está fazendo curso de agrônoma. Quer voltar para cá, aplicar técnicas novas, ajudar outras mulheres a produzir melhor. Miguel tem 14. Menino inteligente, estudioso. Quer ser professor. Diz que quer ensinar a história de Antônia nas escolas, para ninguém esquecer nunca. Eu tenho 60 anos. Cansada, mas feliz. A terra produz bem. A casa é forte. A associação tem mais de 200 mulheres. Ajudamos mais de 50 a recuperar terra. Salvamos incontáveis vidas. A placa de Antônia continua na frente da casa. Mas agora tem outra coisa também. Um jardim. Pequeno, bonito, cheio de flores. E no meio, uma pedra. Lisa, bonita. Gravada. Jardim da Memória. Para Antônia e todas as mulheres esquecidas, suas histórias vivem aqui. Foi ideia de Joana. E toda mulher que a gente ajuda planta uma flor ali. É nosso jeito de lembrar, de honrar, de não apagar. Hoje, nesse dia especial, tem festa. Pequena, simples, mas tem. As mulheres da associação vieram. Doutora Helena veio. José, o filho de Antônia, veio com a família. Dona Irene, com 97 anos agora, veio também, trazida pela sobrinha. Fizemos comida. Arroz, feijão, galinha caipira, farofa. Tudo da nossa terra. As crianças correm pelo quintal, as mulheres conversam, riem, os homens que apoiam, porque tem alguns bons também, ajudam.
À tarde, quando o sol começa a baixar, fazemos uma cerimônia. Joana lê a carta de Antônia em voz alta. A carta para o filho. Todos ouvem em silêncio, muitos chorando. Depois, cada pessoa coloca uma flor no jardim da memória. E no final, eu falo. Não sou boa de discurso. Nunca fui. Mas as palavras saem do coração. Quando eu cheguei aqui, 10 anos atrás, eu não tinha nada. Tinha sido roubada, expulsa, esquecida. Eu achei que minha vida tinha acabado. Faço uma pausa, a voz falhando. Mas encontrei a história de Antônia, e através dela encontrei a minha força. Ela me mostrou que mulher não se apaga, que a gente pode ser roubada, pode ser esquecida, mas a verdade sempre sobrevive. Sempre. Olho para todas as mulheres ali. Para Joana, Clarice, Miguel, para José, para Dona Irene. Essa terra não é só minha, é de Antônia, é de todas nós. É de todas as mulheres que vieram antes e que vão vir depois. E enquanto eu tiver vida, vou cuidar dela. Vou honrar cada uma de vocês. O silêncio que cai é respeitoso, emocionado. E então alguém começa a aplaudir. E todos aplaudem, forte, longo. Eu choro, mas são lágrimas boas. Quando a noite cai e todos vão embora, fico sozinha na varanda. O céu tá estrelado. O vento sopra suave, trazendo cheiro de terra molhada. Choveu de leve mais cedo. Olho para a roça, para o quintal, para a casa, para a placa de Antônia, para o jardim da memória. E sinto paz. Não foi fácil chegar aqui. Teve dor, teve luta, teve lágrima, teve medo. Mas valeu. Cada segundo valeu. Porque eu aprendi algo que vou levar para o resto da vida. A terra não esquece. As mulheres não se apagam. E quando a gente resiste, quando a gente luta, quando a gente não desiste, a gente muda o mundo. Talvez não o mundo todo, mas o mundo ao nosso redor. E isso já é muito. Fecho os olhos e juro que ouço. Uma voz, suave, cansada, mas em paz. Obrigada, Maria. Você fez o que eu não consegui. Você honrou meu nome. Você cuidou da minha terra. Você não me esqueceu. Sorrio. E sussurro de volta, pro vento, pro céu, pra eternidade. De nada, Antônia. Foi uma honra. E vai continuar sendo. Sempre.